Há um carro na minha oficina desde a quinta-feira passada. É uma caminhonete de 2018, daquelas que parecem novas por fora, mas que por dentro tem mais problemas que um quebra-cabeça sem todas as peças. O dono me disse que a luz de check engine acendeu na quarta-feira na rodovia, que se assustou tanto que quase se desviou da faixa, que ligou para o seu mecânico de confiança e o mecânico lhe disse que por $300 faria o diagnóstico com o computador e apagaria o código. $300 apenas para saber o que estava acontecendo. Não para consertar, apenas para saber. Perguntou-me se eu podia fazer mais barato. Eu disse que sim, que podia fazer por $0, que não precisava do meu computador, que não precisava do meu scanner, que não precisava sequer abrir o capô, que com o que já tinha no seu porta-luvas podia saber o que estava acontecendo. Ficou me olhando como se eu tivesse falado em outro idioma. E não o culpo. A maioria das pessoas acredita que a luz de check engine é um mistério insolúvel. Uma mensagem cifrada que apenas os técnicos com jalecos brancos e computadores de $1000 podem decifrar. Mas a verdade é muito mais simples. Essa luz não passa de um sinal de que o cérebro do carro, o computador que controla o motor, detectou algo que não está dentro dos parâmetros que considera normais. Não significa que o motor vai explodir. Não significa que o carro vá parar no meio da estrada. Não significa que tenha que desembolsar $300 para que alguém lhe diga o que você mesmo já pode descobrir com uma ferramenta que custa $20 e que se consegue em qualquer loja de autopeças. Vou mostrar exatamente o que eu disse a esse cliente, na ordem em que lhe disse quanto custa e onde conseguir. Porque o que descobri depois de 25 anos metendo as mãos nos motores é que a luz de check engine é a aliada mais incompreendida do motorista. Não é uma ameaça, é uma ferramenta. E quando vocês aprendem a usá-la, deixam de ser vítimas da oficina e se tornam donos do seu próprio diagnóstico. Mas ninguém vai lhes dizer isso porque um motorista que entende a sua luz de check engine é um motorista que não paga $300 por um diagnóstico. Fiquem comigo, porque no final deste vídeo vão saber exatamente como ler essa luz, como encontrar o problema real, como decidir se é urgente ou não e como consertar a maioria das falhas por menos do que custa um jantar para dois. E o seu carro vai continuar funcionando sem que vocês tenham tido que vender um rim para pagar o diagnóstico. Agora, antes de mostrar a parte que realmente muda tudo, a técnica para ler os códigos de erro sem a necessidade de um scanner profissional, tenho que mencionar algo. Tudo o que estou mostrando hoje é apenas um capítulo de um arquivo muito mais extenso que compilei durante os meus anos na oficina. Eu o chamo de O Compêndio do Mecânico Prático. São 3 volumes destes diagnósticos simples. Os sistemas para entender as luzes de advertência. Os truques para resetar o computador do carro sem ferramentas especiais. Os métodos para encontrar falhas elétricas que as oficinas grandes cobram uma fortuna para diagnosticar. E os reparos que qualquer pessoa pode fazer na sua garagem sem a necessidade de um elevador hidráulico. Há uma oferta especial neste momento para quem está assistindo ao vídeo. Vocês encontrarão o link na descrição e um código QR na parte superior direita da tela. Esse é o resto do conhecimento oculto. Mas voltemos à luz de check engine, porque o que vou lhes contar agora é a peça que muda tudo. Vamos ao ponto. A luz de check engine, essa luzinha amarela ou laranja com formato de motor que aparece no painel, é o sistema de comunicação do carro com vocês. É como quando um amigo lhes diz: "Ei, algo não está bem", mas não lhes diz exatamente o que é. O carro faz o mesmo. Acende a luz para avisar que algo está fora do normal, mas não lhes diz se é grave ou se é uma tolice. E aí está o problema. A maioria das pessoas, quando vê essa luz, entra em pânico. Pensa que o motor vai fundir, pensa que vai ter que gastar milhares de dólares, pensa que o carro não serve mais. E em 95% dos casos é completamente falso. Deixem-me explicar como funciona o sistema. O cérebro do carro, que nós técnicos chamamos de unidade de controle do motor, recebe informações de dezenas de sensores espalhados por todo o veículo. Sensores de temperatura, de oxigênio, de fluxo de ar, de posição do virabrequim, de velocidade, de tudo. Esses sensores estão constantemente enviando dados ao cérebro.
E o cérebro tem uma tabela de valores normais para cada um desses dados. Quando um sensor envia um valor que está fora dessa tabela, o cérebro registra um erro. E se esse erro ocorre 2 vezes seguidas, o cérebro acende a luz de check engine. Isso é tudo. Não é um diagnóstico. É um aviso. É como quando o seu computador lhes diz que há um erro no sistema. Não significa que tenham que comprar um computador novo. Significa que têm que investigar o que está acontecendo. Agora, aqui está o truque que as oficinas não lhes contam. O cérebro do carro guarda todos esses erros na sua memória. E cada erro tem um código. Um código alfanumérico que começa com uma letra e segue com 4 números. Por exemplo, o código P0301 significa que o cilindro número 1 está falhando. O código P0420 significa que o conversor catalítico não está funcionando corretamente. O código P0135 significa que o sensor de oxigênio tem um problema de aquecimento. Cada código corresponde a um problema específico. E a boa notícia é que vocês podem ler esses códigos sem a necessidade de um scanner de $1000. O único que precisam é de uma ferramenta que se chama Leitor de Códigos OB D2, que custa entre $20 e $40. Conecta-se a uma porta que está debaixo do painel de qualquer carro fabricado depois do ano 1996. E lhes mostra o código em uma telinha pequena, $20. Isso é tudo. E aqui vem a parte mais importante. Uma vez que vocês têm o código, podem buscá-lo na internet. Podem escrever código P0301 no Google e vão encontrar dezenas de fóruns, vídeos e artigos que lhes explicam exatamente o que significa e como consertá-lo. Não precisam ser engenheiros. Não precisam ter ferramentas especiais. Precisam saber ler e ter $20 para comprar o leitor de códigos. Mas deixem-me ir mais longe. Porque há algo que as oficinas não querem que saibam. A maioria dos códigos de erro, mais de 60%, correspondem a problemas simples. Um sensor sujo, uma mangueira desconectada, uma vela de ignição desgastada, uma tampa de combustível mal fechada. Sim, assim tão simples. Uma tampa de combustível que não está bem ajustada pode acender a luz de check engine em muitos carros modernos. E a solução é fechar bem a tampa, assim tão simples. Mas o mecânico não vai lhes dizer isso. O mecânico vai lhes dizer que tem que fazer um diagnóstico completo, que tem que conectar o seu computador, que tem que revisar todo o sistema, que são $300. E tudo porque uma tampa de combustível não estava bem fechada. Deixem-me contar-lhes uma história. Há cerca de 3 anos chegou um cliente com um sedã de 2016. A luz de check engine acendeu em uma segunda-feira e não apagava. Tinha ido a 2 oficinas. Na primeira lhe disseram que era preciso trocar o sensor de oxigênio. Cobraram-lhe $200. A luz continuou acesa. Na segunda lhe disseram que era preciso trocar o conversor catalítico. Cobraram-lhe $800. A luz continuou acesa. Quando chegou à minha oficina já tinha gasto mais de $1000 e o problema continuava igual. Perguntei-lhe se tinha enchido o tanque de combustível recentemente e me disse que sim, que no sábado anterior tinha enchido o tanque. Perguntei-lhe se tinha se certificado de fechar bem a tampa. Me disse que não, que sempre a fecha rápido. Fui ao carro, abri o bocal de combustível e voltei a fechar. Girei a tampa até que fez 3 cliques. Disse-lhe para dirigir o carro por 2 dias e voltar. Aos 2 dias, a luz tinha apagado sozinha. Não tinha trocado o sensor. Não tinha trocado o conversor. Não tinha feito absolutamente nada, além de fechar bem a tampa de combustível. O próprio carro detectou que o problema estava resolvido e apagou a luz depois de vários ciclos de condução. O cliente me queria pagar e não quis cobrar-lhe. Mas disse-lhe que o mais valioso que lhe tinha dado era a informação. Agora sabia que não tinha que confiar cegamente nas oficinas. Assim que esta é a primeira regra que quero que lembrem. Se a luz de check engine acender, a primeira coisa que devem fazer é revisar a tampa de combustível. Certifiquem-se de que esteja bem fechada. Girem-na até que escutem pelo menos 3 cliques. Se a tampa estiver suja, limpem-na. Se a tampa tiver a borracha de vedação danificada, troquem-na por uma nova que custa cerca de $5. E depois, conduzam o carro normalmente por 2 ou 3 dias. O carro precisa de vários ciclos de condução para verificar que o problema está resolvido.
Se a luz apagar, já está. Vocês acabam de economizar $300. Se a luz continuar acesa depois de revisar a tampa, então sim, usem o leitor de códigos de $20. Vocês o conectam à porta OBD2, que quase sempre está debaixo do volante, no lado do motorista. Se não o encontrarem, busquem no manual do carro. Está ali em algum lugar debaixo do painel. Uma vez conectado, colocam a chave na posição de ignição sem ligar o motor. A posição onde acendem todas as luzes espia do painel. O leitor de códigos vai mostrar um número na tela. Esse é o código. Escrevam-no. Depois busquem na internet o que significa. Se não tiverem internet nesse momento, muitos leitores de códigos vêm com um livrinho que explica os códigos mais comuns, mas a internet é mais completa. Agora, vou dar-lhes uma lista dos códigos mais comuns e o que realmente significam, para que saibam de antemão se é algo grave ou não. Porque o código é apenas o começo. Vocês têm que aprender a interpretá-lo. E isso é o que lhes vou ensinar. O código P0420 é um dos mais comuns. Significa a eficiência do conversor catalítico abaixo do limite. Mas não se assustem. Nem sempre é o conversor catalítico. A maioria das vezes é o sensor de oxigênio que está sujo ou que está enviando um sinal incorreto. E o sensor de oxigênio não custa $300. Custa entre $40 e $80. E se troca com uma chave especial que custa $10. Mas antes de trocar nada, curem isto. Comprem um limpador de sensores de oxigênio que custa cerca de $12, borrifem o sensor, deixem agir e voltem a testar. Às vezes o problema é apenas um sensor sujo. Às vezes a solução é tão simples como isso. O código P0300 significa falha de ignição em múltiplos cilindros. Soa assustador, verdade? Mas não é. A maioria das vezes é um problema de velas ou cabos de velas. As velas se desgastam com o tempo. Perdem a sua capacidade de gerar a faísca que acende o combustível. E quando isso acontece, o motor falha. Um jogo de velas custa entre $30 e $60. Trocá-las vocês mesmos na sua garagem não custa nada. Apenas precisam de uma chave de velas, que custa cerca de $5. Se o problema não forem as velas, pode ser a bobina de ignição, que custa um pouco mais, mas continua sendo muito mais barata que $300. O código P0135 é um problema com o sensor de oxigênio. O sensor não está se aquecendo o suficiente. Às vezes é o próprio sensor, às vezes é o cabeamento, às vezes é apenas um fusível. A solução pode ser tão simples como revisar o fusível do sensor, ou trocar o sensor, que é um trabalho de 20 minutos. O código P0440 significa uma fuga no sistema de controle de emissões evaporativas. Soa complicado, mas a maioria das vezes é a tampa de combustível. Assim que já sabem o que tem que fazer primeiro. Se não for a tampa, pode ser uma mangueira do sistema de vapor que está rachada ou desconectada. Às vezes é um problema de um solenoide que custa $20. O código P0455 é uma fuga grande no sistema de emissões. Outra vez, a tampa de combustível é a suspeita número 1. Depois disso, revisem as mangueiras do sistema de vapor que estão perto do motor. Busquem rachaduras, desconexões, mangueiras quebradas. O código P0171 significa que o motor está funcionando com muito pouco combustível ou ar demais. É um problema de mistura pobre. Pode ser um sensor de fluxo de ar sujo. Pode ser uma mangueira de vácuo desconectada. Pode ser o filtro de ar sujo. Todas soluções que custam menos de $20. O sensor de fluxo de ar se limpa com um limpador de sensores de massa de ar que custa $9. O filtro de ar custa entre $10 e $15. As mangueiras de vácuo custam uns poucos dólares. Agora, aqui está a chave que muda tudo. Uma vez que leem o código e sabem qual é o problema provável, não tem que levá-lo imediatamente à oficina para que o consertem. Podem decidir vocês mesmos se é algo que podem fazer. A maioria dos problemas que mencionei são reparos que qualquer pessoa pode fazer na sua garagem com o mínimo de ferramentas. Um jogo de chaves, uma chave de fenda, um par de alicates e já está. Não precisam de um elevador, não precisam de um compressor de ar, não precisam de um scanner de $1000, precisam de tempo, paciência e a informação correta. E a informação correta é a que ninguém lhes quer dar.
Porque se vocês sabem o que significa o código e sabem como consertá-lo, não vão pagar $300 por um diagnóstico. E isso é um problema para a oficina. O negócio de muitas oficinas não é reparar carros, é cobrar pelo conhecimento que eles têm e vocês não. É como ir ao médico e que o médico lhes cobre $300 apenas por dizer-lhes que tem um resfriado. Depois lhes cobra outros 300 por receitar-lhes um xarope que custa $5. Não é justo, e não tem por que ser assim. Deixem-me dar-lhes uma regra prática. Se a luz de check engine está acesa, mas o carro não treme, não morre, não sai fumaça do escapamento, não tem ruídos estranhos e não superaquece, então o problema é provavelmente menor. Podem conduzir o carro com confiança enquanto investigam o código. Se a luz está piscando, isso é diferente. Uma luz de check engine piscante significa que há uma falha ativa e grave, que o motor está funcionando mal e que pode haver danos se continuarem conduzindo. Se a luz piscar, então sim, parem e chamem um guincho ou vão à oficina mais próxima. Mas uma luz fixa, amarela e constante é apenas um aviso. Um lembrete de que devem revisar o carro. Não é uma sentença de morte para o motor. Há 25 anos, quando comecei na oficina, não sabia nada disto. Aprendi apanhando. Passei anos trocando peças que não precisavam de troca, gastando o dinheiro dos meus clientes em soluções que não funcionavam, até que entendi que o diagnóstico é a parte mais importante da reparação. E o diagnóstico não é caro. O diagnóstico é simples. Apenas precisa da informação correta. Toda essa informação, todos esses truques, todos esses códigos e suas soluções, eu os compilei em um arquivo que chamo de O Compêndio do Mecânico Prático. São 3 volumes que contêm mais de 300 códigos de erro comuns e suas soluções passo a passo, as ferramentas que precisa ter na sua garagem, os métodos para diagnosticar problemas sem ferramentas especiais e os reparos que qualquer pessoa pode fazer na sua garagem sem experiência prévia. Se este vídeo lhes foi útil, se gostaram do estilo e querem aprender mais, tenho uma oferta especial para vocês. Encontrarão o link na descrição do vídeo e um código QR na parte superior direita da tela. Esse é o acesso completo aos 3 volumes do compêndio. Aí estão todos os códigos que mencionei hoje e centenas mais. As soluções detalhadas, os truques que as oficinas não querem que saibam, o conhecimento que me custou 25 anos para aprender e que decidi compartilhar com quem quiser ser dono do seu próprio carro e não escravo da oficina. Não é necessário que comprem nada hoje, mas se querem ter o conhecimento completo, o que lhes vai economizar centenas ou milhares de dólares em diagnósticos desnecessários, o link está aí. E se não, também está bem. Com o que lhes mostrei hoje, já tenho o suficiente para começar. Com a tampa de combustível, com o leitor de códigos, com saber que a luz de check engine não é o fim do mundo, já estão melhor que 90% dos motoristas que conheço. Deixem-me saber nos comentários se já tiveram problemas com a luz de check engine. Contem-me que código lhes apareceu e o que fizeram para resolvê-lo. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. Se tiverem dúvidas sobre algum código em particular, perguntem e lhes darei a minha opinião. Até a próxima. Cuidem-se, cuidem dos seus carros e não paguem $300 por um diagnóstico que podem fazer vocês mesmos com 20.